Fandoms e fanbases, o nome que se dá para grupos de pessoas que gostam muito de determinada mídia, assim como também o nome que se dá para os lugares mais podres da internet comum. Mas será mesmo? Tipo assim, falando dentro do mundo dos animes, que é onde eu tenho um conhecimento maior, e eu também vou citar alguns jogos porque eu manjo um pouquinho, é até difícil de definir qual é o pior fandom. Porque tipo assim, desde 2010 até os dias atuais, sempre teve gente que reclamou muito dos naruteiros e do fandom de One Piece. Mas aí na pandemia geral começou a reclamar da galera que era fã de Shingeki, estourou a treta com o Guilherme Briggs e a fanbase de Chainsaw Man virou a pior da história. Tava pra acabar Jujutsu e eles começaram a ser taxados de fandom terrível. Perceberam alguma semelhança entre todos esses casos que eu citei? Bom, eu percebi que é meio que um padrão que eu noto desde que Undertale estourou em 2016 e eu era apenas um casquinha. Todos esses grupos são de obras que estão brutalmente famosas. E é aí que dá pra perceber mais um padrão cíclico que todas elas seguiram praticamente da mesma forma. Primeiro, uma obra entra no hype e todo mundo gosta dela de forma basicamente uniforme. Aí ela dá uma estourada ainda maior, rompe mais a bolha e repentinamente todo mundo começa a falar que a comunidade é um lixo e que eles não vão ver mais a obra por conta dela. E fica ainda mais estranho quando se analisa que, de novo, isso acontece toda vez. É só uma coisa entrar numa evidência um pouquinho maior que instantaneamente vira senso comum que os fãs mais assíduos são pessoas problemáticas. Mas bem, por que isso acontece? Por que toda fanbase de coisas estouradas passa a ser taxada como paia? Bem, a resposta pra isso é bem mais complicada do que parece, mas eu julgo que pra começar a responder precisamos nos perguntar o seguinte: o que exatamente define um fandom? Essa é uma pergunta meio óbvia, mas que eu acho que quem comenta sobre esse assunto devia fazer mais, porque tipo assim, eu tenho 3 action figures de One Piece e eu já consumi e produzi muito conteúdo a respeito. Então eu sou do fandom? Eu faço parte da comunidade de OP? A resposta é que não, porque não é assim que funciona uma comunidade de fãs. Fandom são pessoas que gostam absurdamente de algo e, portanto, se reúnem para compartilhar dos seus interesses comuns, o que, de novo, não tem exatamente nenhum problema, são só fãs interagindo. Só que isso começa a se transformar em algo meio paia a partir do momento que você para e analisa o seguinte: velho, essas pessoas estão literalmente dedicando a vida delas a um material em específico. Tipo assim, até hoje tem páginas de Shingeki no Kyojin que estão consideravelmente ativas, o que ainda não é um problema só para os donos delas, na minha opinião, porque ficar o tempo inteiro comentando sobre uma história que já acabou deve ser no mínimo maçante. Só que quando essa dedicação começa a atingir certas pessoas um pouco obsessivas, algumas outras mau caráteres e umas outras só meio infantis, aí sim você passa a ter um problema, e não exatamente um problema só para quem tá de fora. O próprio fandom sofre. Porque, parando pra pensar, não existe exatamente algo como uma fanbase ruim. Os grupos assim não são exatamente algo bem estruturado, com cargos de hierarquia e etc. São literalmente comunidades soltas espalhadas pela internet afora. Então é literalmente impossível definir se a maior parte do fandom de Jujutsu Kaisen é uma merda, porque pra fazer isso você teria que pegar todas as centenas de grupos e fazer uma métrica. E isso eu acho que ninguém vai conseguir fazer, nem se quiser muito. O que existe e passa a existir nessas comunidades são pessoas que se dedicam muito de forma doentia ao que gostam e criam grupos de fãs baseados nisso. E é assim que começa a brotar do além alguns casos como o do Guilherme Briggs, por exemplo, onde fãs mau caráteres que são excessivamente fanáticos começaram a ameaçar um dublador excelente porque ele não pronunciou a palavra que eles queriam. E isso piora, tá? Porque quando é só uma minoria expressiva transmitindo um discurso fanático é uma coisa, mas o que você acha que acontece quando esse discurso começa a ser comprado por uma massa gigante de pessoas?
Eu te digo o que acontece. Uma quantidade absurda de animal gritando Tatakae em todos os 4 cantos da internet, um outro grupo gigantesco de pessoas falando a rodo que o One Piece é perfeito e enchendo o saco de qualquer um que fale o contrário, e um monte de naruteiro que começa a chorar se você falar que o anime preferido deles não é o melhor da história. Então, respondendo a pergunta do início, o motivo para tanto fandom famoso ser considerado ruim é porque sempre vão ter pessoas fanáticas e ruins nessas comunidades. E quanto maior o público da obra, mais pessoas assim terão. Logo, mais barulho elas irão fazer. E isso, como eu disse lá em cima, não é só ruim pra gente, é ruim pra quem é fã da obra de forma saudável, porque, sendo bem sincero, o jeito que a internet reage a esses acontecimentos não é lá muito inteligente, no caso sumarizando praticamente todos os fandoms como ruins a cada vez que algo ruim acontece. Como eu disse lá em cima, não existe exatamente uma comunidade horrível, porque não existe algo como uma comunidade super unida para uma obra em específico. Apesar de que em alguns casos dá sim para definir algumas coisas majoritariamente. Por exemplo, é fato que a maior parte dos fãs assíduos de Attack on Titan não entenderam a obra preferida deles e, portanto, acham que o Eren tá certo em matar 80% da população mundial, assim como dá para definir que boa parte das K-popers são um monte de meninas de 13 anos meio babaca, que se você falar que não gosta do Jimin do BTS, elas te tiram pra merda. Mas também é fato que isso não acontece de forma uniforme com todo mundo, muito longe disso, pra falar a verdade. O próprio fandom de Chainsaw Man é um exemplo disso. Fora o caso do Guilherme Briggs, eu nunca observo com uma recorrência muito grande problemas assim. Esse caso só mostrou que existem fanáticos, mas e daí? O fandom de Jujutsu Kaisen também, o máximo que dá pra reclamar deles são os fanboys do Gojo, mas majoritariamente eu só não vejo motivo pra falar mal da comunidade inteira, e às vezes eu até vejo gente inventando motivo. Já falaram pra mim que a fanbase de Jujutsu era uma merda porque eles postavam spoiler na internet e não avisavam, só colocavam na thumb o que acontecia ou postavam o ocorrido mesmo e foda-se. O que é um motivo muito bosta, na minha humilde opinião. Porque isso é algo que é feito desde que a internet é internet. As pessoas noticiarem o que aconteceu nas histórias que elas estão comentando e colocarem os ocorridos na capa para engajar. Eu vejo gente reclamando que o Ei Nerd faz isso desde a época do Torneio do Poder. Então falar que isso é uma coisa exclusiva da comunidade de Jujutsu é só desonesto mesmo. E piora, porque essa reação comum da internet nem sempre tem qualquer grau de base, porque utilizando o argumento de a comunidade fez merda, surge um grupo de gente que, na minha opinião, é 1000 vezes pior que qualquer K-pop. Os diferentões virjolas. Que esses são, resumidamente, os caras que falam: nossa, eu amava esse anime, mas agora que ficou famoso a comunidade tá ruim, não gosto mais. Que esses aí já são muito babacas mesmo, e a pior parte, o discurso deles muitas vezes é validado pelos outros. Porque esses caras não estão sendo fanáticos, eles estão sendo do contras pra se acharem fodões, enquanto xingam um grupo que a internet inteira tá xingando. Assim, ninguém percebe o quanto que eles estão sendo idiotas, porque como tá todo mundo tecnicamente do mesmo lado, não tem problema. Então eles continuam eternamente propagando o discurso deles e ninguém efetivamente se importa. Assim, seguindo com essa noção infinita que tudo que é famoso é ruim pelo simples fato de ser famoso. E é por isso que sim, comunidades de anime muitas vezes são sim horríveis, mas não só isso não é regra, como a reação que a internet tem a respeito disso é tão ruim quanto. Se inscrevam aí para mais vídeos e o Eren sempre esteve errado.